Paz do Senhor, abençoados de Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia, né? Mais um dia que se inicia, mais um dia que chega ao fim. Para a honra e glória do nosso Deus. Até aqui Ele nos sustentou, né? Ele tem cuidado de nós. Graças a Deus. Graças ao poder dEle, né? Que Ele nos cobre com a proteção dEle, né? Todos os dias. Né, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Salmo 116. Que a palavra do Senhor diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma, o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, dos meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invoquei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deverá ser teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Amém, meus irmãos? Parar por aqui que o salmo é grande. Medite lá no Salmo 116. Eu me identifico muito com os salmos, porque onde a gente, né, sempre está colocando diante de Deus as nossas súplicas, né, as nossas orações. O salmo é sempre uma palavra onde a gente medita no Senhor, né, nas angústias, nas tristezas, né, no choro, né, aonde a gente vai para o Senhor pedir a Ele que Ele escuta nossas orações na hora da nossa angústia, que a gente clama a Ele na hora da nossa tristeza, né, na hora da tribulação. E é muito bom meditar no salmo. Esse salmo 116, é um salmo onde a gente fala: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor, Ele sempre estará, né, com os ouvidos dele inclinado para nós, para na hora que a gente estiver angustiado, estiver triste, né, com a lágrima nos olhos, a gente ir perante a Ele, se derramar diante dEle. Quem de nós, né, meus irmãos, não passa por alguma tribulação, por alguma tristeza, por alguma chateação, né? Que coisas que acontecem na vida da gente que nos entristece, que leva as lágrimas, né, a descer, as angústias batem, as angústias vêm, né? A gente se aflige, se aborrece, se chateia, mas com tudo isso que vem para nós, né, para nos afligir, para nos atribular, para nos perturbar, né, as coisas quando vêm para querer nos balançar na presença de Deus, para querer nos tirar, né, da paz que a gente busca no Senhor, a gente vai até a Deus, a gente corre até a Ele, aos pés dEle, e clama, né, por esse socorro, pede a Ele para ouvir as nossas súplicas, para ouvir as nossas orações,
pede a Ele ali para nos acudir naquele momento de dor, de tristeza, de lágrima. Chega diante dos pés dele e lança tudo aquilo que está em nós, que está nos angustiando, nos chateando, né? Mas a gente não pode deixar de ir para os pés do Senhor, de falar com Deus, de se derramar diante dele, né? Porque só Ele pode nos aliviar, só Ele pode nos curar das tristezas, só Ele pode enxugar as nossas lágrimas, só Ele pode nos levantar naqueles momentos que a gente está fraco, naqueles momentos que a gente está precisando de um abraço, de uma palavra, e a gente olha para um lado, olha para o outro e não acha da parte de ninguém. E só Deus ali para nos aliviar, para nos tocar, para nos dar aquela calmaria. Só o Senhor para ouvir as nossas súplicas e mudar aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Quantas vezes eu falo para vocês, quantas vezes eu já me senti triste, já me senti chateada, já me senti com as lágrimas nos olhos, e ir para os pés do Senhor, sim, chorar nos pés dele, falar as minhas tristezas para ele, chegar diante dele e abrir meu coração, pedir para que ele acalmasse o meu coração, pedir para que ele limpasse aquela tristeza que eu estava sentindo ali naquele momento. E toda vez, meus irmãos, que eu passo por essa situação, eu chego sim diante de Deus e me derramo diante dele, pedindo socorro a ele, pedindo para que ele acalme a minha alma, que ele enxugue as minhas lágrimas, pedindo para ele que me sustente naquela hora, me levanta, me deixa de pé, que só as mãos do Senhor, ele pode nos sustentar nesses momentos, nessas horas que a gente está precisando, né? De conversar, de um abraço. Mas Deus, ele tem sido para mim este Pai. Toda vez que eu preciso de Deus, em qualquer situação da minha vida que eu vou para ele, eu sinto o trabalhar dele na minha vida. Se eu estou triste, eu sinto a alegria dele ser derramada dentro de mim. Se eu estou, minhas lágrimas estão derramando, eu sinto ele sim enxugando as minhas lágrimas. Porque quando eu passo por alguma situação que me chateia, que me entristece, Deus é o único os pés que eu choro. E eu chego para Deus assim, me derramo e conto assim para ele o que está acontecendo, ainda assim que ele esteja vendo, ainda assim que ele esteja observando, esteja ouvindo tudo, vendo tudo, mas eu chego diante dos pés do Senhor e me derramo sim, porque como eu falo, quando eu chego para Deus, para me derramar diante dele, é porque eu tenho certeza do trabalhar dele na minha vida, que eu não desço o meu joelho em vão, eu não vou sair ali do mesmo jeito que eu ajoelhei. Quando eu me levanto diferente. Deus, ele não deixa por muito tempo nada me afligir, nada me afetar. Ele não deixa por muito tempo eu me sentir triste sozinha, porque ele é a minha companhia em tudo que eu preciso, meus irmãos. Eu busco em Deus e eu encontro. Eu falo isso de todo o coração, com propriedade, porque toda vez que vem algo para tentar me diminuir perante a presença de Deus, toda vez que vem algo para me abater da presença de Deus, do poder de Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu busco, Deus, ele me dá a força que eu preciso. Ele me sustenta naquele momento. Até o choro, ele deixa chorar por alguns minutos. Ele mesmo enxuga minhas lágrimas. Ele mesmo seca. Ele não permite que eu fique por muito tempo me angustiando ali quando eu estou falando com ele. Ele não deixa que minhas lágrimas fiquem derramando ali por causa de algo que alguém me fez ou me chateou.
Ele enxuga minhas lágrimas. Eu sinto as mãos de Deus quando eu vou, na hora da minha angústia, clamar para Ele, pedir o socorro dEle, pedir para que Ele acalme minha alma, para que Ele me sustente, para que Ele me ajude, para que Ele me dê socorro naquele momento. Eu sinto, toda vez eu sinto a mão de Deus sobre a minha vida. Então, o que eu falo para vocês, isso, meus irmãos, é confiança em Deus, é intimidade no Deus que eu sirvo, é conhecer um pouquinho deste Deus, né? É botar minha confiança toda nas mãos dele e chegar assim diante dele e ter certeza de tudo ali que eu estou entregando para ele, de tudo aquilo ali que eu estou falando para ele, ele está me ouvindo, ele está me acudindo, ele está me ajudando. Então eu digo para vocês, se vocês tiverem essa intimidade com Deus, essa busca com Deus, tudo que vocês buscarem da parte de Deus, vocês vão encontrar. Porque é tão difícil você estar passando por uma situação, seja lá qual for ela. É tão difícil para você ir para os pés de Deus. É tão difícil você correr para Deus e se derramar diante dele. Abrir teu coração. Se você está triste, se alguém te fez algo, se alguém te machucou, te ofendeu, se alguém te afrontou, se você for humilhado, se alguém te apontou, te acusou, qual é a dificuldade que você tem conhecendo a Deus? Qual é a dificuldade que você tem de ir para Deus? Não se detenha, não se preocupe. Qualquer momento que você precisar de Deus, Ele vai estar te ouvindo. Qualquer momento que você precisar se derramar diante de Deus, Ele vai ver que você está precisando dele, foi por isso que você foi a Ele. Aí você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então não se sinta envergonhado, seja lá a situação que tu esteja passando, seja lá a situação que tu passou, que tu está passando. Deus é o único que pode acalmar a tua alma. Deus é o único que pode enxugar tuas lágrimas. Deus é o único que pode te dar força ali naquele momento. É só você buscar. Meus irmãos, eu não vou dizer que é fácil para ninguém, porque não é. Eu passo pelas minhas lutas, eu enfrento as minhas lutas. Ah, se vocês soubessem. Mas só quem sabe da luta que eu passo é Deus. Só Ele que escuta as minhas lamentações. Só Ele que escuta o meu desabafo. É só para Ele que eu abro o meu coração. Eu posso estar aqui falando para vocês das maravilhas de Deus, do poder de Deus, mas eu não vou chegar aqui para vocês para me lamentar, para contar as minhas lamentações, as minhas queixas. Vocês vão ouvir depois o operar de Deus, o que Deus fez na minha vida. O que eu tenho para falar para vocês, contar para vocês, é que Deus é um Deus de poder, que quando eu vou a Ele, até a Ele, nas minhas angústias, nas minhas tristezas, nas perturbações, nas aflições, nas tribulações que vêm para me abater, Ele é o único socorro que eu tenho. Eu não desabafo com ninguém. Eu não conto os meus problemas para ninguém. Eu não abro o meu coração para ninguém. Porque eu sei que ninguém vai fazer aquilo que eu estou precisando. Ninguém vai me dar aquilo que eu estou precisando. Ali é eu e Deus, Deus e eu. Você pode me dar uma palavra, você pode me ajudar em uma conversa,
mas o trabalhar é de Deus. Quem vai trabalhar na sua situação, quem vai mudar a tua situação, quem vai acalmar teu coração é Deus. Ninguém pode fazer por você o que você precisa, ninguém, só Deus. Só Deus. E eu, meus irmãos, quando eu busco a face do Senhor, eu tenho esta intimidade com Deus. De tudo, meu irmão, eu ir para Ele, seja lá a situação que eu esteja passando, seja lá o que está me atribulando, me chateando, eu vou para os pés do Senhor. Eu não chego para desabafar para ninguém, porque eu sei que o que eu vou falar ninguém vai resolver. O que está dentro de mim ninguém vai tirar. É só Deus que vai trabalhar ali dentro e arrancar. Então eu digo a vocês, por esta intimidade que eu tenho, por essa busca que eu tenho com o Senhor, eu falo para vocês com propriedade, falo com vocês com verdade, que se vocês viver dependente de Deus, ser dependente de Deus em tudo que você precisar da parte dele, ele vai te socorrer. Porque Deus, ele é Deus. Não tem nada que a gente vá até os pés do Senhor, coloca nas mãos dele, que ele não faça. Hoje eu cheguei perante ao Senhor e chorei perante a Deus. E eu senti, eu vi o trabalhar dele na minha vida. Ele me ouviu, ele estendeu as mãos dele para mim. Eu disse a ele, Senhor, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para mim, que os teus ouvidos não estão agravados para mim ouvir. Então eu preciso da tua mão agora para me sustentar. Eu preciso dos teus ouvidos agora para me ouvir. Eu preciso agora do teu acudir na minha vida. Me socorre agora, Pai. Eu preciso do teu tocar agora. E as lágrimas, meus irmãos, começaram a cair. Deus, ele só esperou eu me desabafar com ele, me derramar ali diante dele. Chegar diante dele e colocar aquilo que eu estava sentindo, porque só ele ia acalmar o meu coração, só ele ia me aliviar da minha angústia, só ele. Eu chorei só por alguns minutos. Já, não demorou muito, ele secou as minhas lágrimas. Ele enxugou, porque ele me ouviu. Ele estava com as mãos estendidas para mim. Ele me sustentou. Então, quando a gente tem esta confiança em Deus e sabe, meus irmãos, que a gente pode ir para Ele qualquer momento, qualquer instante, qualquer hora, que a gente esteja passando por uma situação que a gente quer ver Deus tocar, mudar aquilo ali. Deus, ele muda, ele toca. Basta a gente confiar. Basta a gente saber que a gente pode confiar em Deus, pode ir até a Ele, que Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer por mim e por você. Então, quando eu meditei nesse salmo, eu vejo que a palavra diz assim: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele inclinou sim para mim os ouvidos dele hoje. Ele inclinou para mim os ouvidos dele hoje. Ele ouviu sim a minha voz. Ele me sustentou sim. Ele deu calmaria para minha alma. Ele estava com os ouvidos atentos à minha voz.
Ele ouviu as minhas súplicas. Então não deixe de ir para Deus em qualquer situação que tu esteja passando. Não deixe de ir para Deus, não. Vá para este Deus. Ele está sim com os ouvidos para tuas orações. Ele está atento às tuas petições para Ele. Ele te ouve sim. Ele te sustenta sim. Ele acalma a tua alma sim. Ele enxuga tuas lágrimas sim. Esse Deus pode todas as coisas. Basta a gente depender dele. E esta dependência que eu tenho com ele, com Deus, meus irmãos, é que não me faz cair, que não me faz fraquejar perante a presença dele. É essa dependência que eu tenho com Deus, que ainda assim que os levantes venham para tentar me derrubar, para tentar me afrontar perante ao Deus que eu sirvo, esta força que Deus tem me dado, que não me deixa cair. Quanto mais as lutas vêm, quanto mais as afrontas vêm, mais firme, mais forte eu fico na presença de Deus. Ainda assim que aquilo vem para mim tentar abalar, para mim tentar tirar da presença de Deus, para que minha fé enfraqueça, para que o Deus que eu sirvo eu venha duvidar, não adianta. A minha casa está firmada na rocha. Minha casa foi feita na rocha, não foi feita na areia. Ainda assim que o vento sopre ao contrário, ainda assim que a casa balança para lá, balança para cá, mas não cai. Porque minha casa foi firmada na rocha. Então a minha fé, meu irmão, está firmada em Jesus, está firmada em Deus. A minha fé é que me sustenta perante todas as lutas que eu passo, todas as lutas que eu enfrento. É a minha fé que me mantém de pé, a eu perseverar diante das dificuldades, diante das lutas. É a minha fé em Deus. É este poder de Deus que não me deixa cair. É esta força que Ele me dá todos os dias, que me mantém de pé diante das tribulações, das perturbações, dos levantes, diante das afrontas. É esta fé que me mantém de pé na presença de Deus. Então seja independente de Deus, seja dependente de Deus em tudo, meus irmãos. Que nada vai te abalar, que nada vai fazer tua fé enfraquecer. Pode vir o que for, pode vir o problema que for, a situação que for, mas você vai continuar firme ali com Jesus. Foi para isso que Jesus te chamou. Jesus disse que não seria fácil para ninguém. Não foi fácil para ele, mas ele venceu o mundo. Então eu e você podemos vencer, sim, com Jesus na frente, buscando esta presença, clamando por este Deus que pode todas as coisas, né? Então continue com tua fé em Deus, crendo no Senhor Jesus, com tua casa firmada na rocha, ainda que o vento venha ao contrário, mas se você estiver firmado com Jesus, você não vai cair. Então continue firme com Jesus, que Ele vai continuar te mantendo de pé. Amém, meus irmãos? A palavra nesta noite falou ao teu coração. Glória a Deus, porque Deus já me falou comigo, Deus já me tocou, Deus já me levantou neste dia de hoje, Ele já me sustentou, Ele já enxugou minhas lágrimas e Ele tem me dado força a cada dia para eu perseverar nele. Porque eu sei que não é fácil, servir a Deus, andar na obediência com o Senhor não é fácil. Viver na verdade de Deus não é fácil. A gente enfrenta e vai enfrentar muitas tempestades. Mas se a gente perseverar até o fim,
a gente chega lá. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês. Que o Senhor continue fortalecendo cada um de vocês. Que Ele seja a luz para teu caminho. Que Ele venha ser a força para aquilo que você está precisando. Que Ele venha ser a tua força. Que Ele venha, sim, ouvir a tua súplica. Que Ele venha ouvir a tua voz. Que Ele venha dar calmaria à tua alma. Amém? Jesus abençoe. Fique com Deus.